Oi, gente, boa noite. Bem-vindos. É bom ver a casa cheia hoje de novo. É a segunda noite do nosso evento aqui, Encontro de Cinema, que é uma parceria nossa da Autores de Cinema com o Itaú Cultural. E hoje à noite, então, a gente está recebendo aqui mais 3 convidados que têm feito trabalhos importantes no cinema nacional, como roteiristas, também como diretores, e para discutir o tema de hoje, que é entre a realização autoral e o grande público, né? A discussão sobre esse suposto racha que há na cinematografia nacional entre os filmes, digamos, os filmes de festival e os filmes comerciais. Eu vou apresentar, então, aqui brevemente, acho que vocês já conhecem um pouco dos convidados, mas eu vou só ler um pouco para vocês saberem o que eles fizeram recentemente. A Juliana Rojas, né? Ela formou-se em cinema pela USP, escreveu e dirigiu, em parceria com Marco Dutra, os curtas O Lençol Branco, Um Ramo e as Sombras, além do longa Trabalhar Cansa. Ela escreveu também e dirigiu os curtas Vestida, Pra Eu Dormir Tranquilo e O Duplo, e também o longa Sinfonia da Necrópole. Ela trabalha também como montadora e é membro do coletivo Filmes do Caixote. O Felipe Barbosa, aqui mais perto de mim, é diretor, roteirista e montador com mestrado em direção pela Universidade Columbia de Nova York. Ele escreveu e dirigiu o longa de ficção Casa Grande, que acho que muita gente aqui assistiu, foi um dos destaques do cinema nacional do ano passado, e foi o responsável pela direção do curta Beijo de Sal e do documentário Laura. Ele escreveu ainda o roteiro de Sangue Azul, de Lírio Ferreira, do episódio Transições, do filme Rio Eu Te Amo, colaborou em O Fim e os Meios, do Murilo Salles, foi montador do Avante Popolo, do Michael Warman, e atuou como assistente de direção em Sonhos de Peixe, de Kirill Mihanovsky. E o Paulo Cursino, que está aqui, digamos, como o nosso representante do cinemão de comédia nacional. É autor e roteirista que começou como colaborador dos programas da Rede Globo, como o Sai de Baixo, Os Caras de Pau, SOS Emergência e A Grande Família, além de chefe de equipe e redator final de 4 temporadas do seriado Sob Nova Direção. No cinema, ele foi roteirista do filme De Pernas pro Ar, também do Até que a Sorte Nos Separe, e co-roteirizou De Pernas pro Ar 2. Em 2014, foi produtor e roteirista de O Candidato Honesto. Seu filme mais recente é Qualquer Gato Vira-Lata 2, e este ano ainda lançará Até que a Sorte Nos Separe 3. E, no momento, ele trabalha de um filme... Você vê que tem algumas sequências aqui, né? Ele vai trabalhar num filme que eu fiquei curioso aqui de ver, que é uma cinebiografia do Mussum, dos Trapalhões. Chama Mussum, o Filmes. A ser lançada no final de 2016. Então, vou abrir para uma breve apresentação de cada um sobre o tema em discussão hoje e a gente continua o debate. Alguém quer começar? Algum candidato? Tem microfones aqui, ó. Tem um aí. Está funcionando isso aqui? Alô, alô? Ah, beleza, está funcionando. Bem, assim, a apresentação já foi bem sucinta, já foi bem objetiva, né? Enfim, assim, essa discussão sobre o que é cinema autoral e o cinema de grande público, eu acho que ela é um pouco, assim, vou dizer, não enganosa, mas ela esconde um fato que, assim,
não existe muita diferença, né, no ato de escrever, no ato de fazer um filme desse, de fazer um filme autoral, de fazer um filme popular, para o autor. Para mim, não tem. Por quê? Porque, mesmo que você receba uma encomenda de alguém, que seja um diretor que chegue com uma ideia para você, que seja um produtor ou um distribuidor, eu acho que sempre passa pelo viés do roteirista, né? Eu acho que todo roteirista ele é um pouco autor. É claro que não autoria no sentido estrito do termo, de você partir de uma ideia sua e conceber o filme todo. Não. Mas passa também para você criar em cima de alguma ideia que te dão. Porque, o que eu falo sempre, ideias você pode pegar de qualquer lugar, de qualquer pessoa pode trazer, né? Uma piada, um porteiro do teu prédio pode te dar uma piada, né? Assim, uma história de vida sua você pode trazer. O que depende, na verdade, é a visão que você vai dar para aquela ideia. Então, assim, você pode pegar uma experiência pessoal sua, de um conhecido seu, e trabalhar até virar uma história que é tua, de certa forma. Então, eu acho que não é tanta discussão se é autoral ou é de grande público, porque eu acho que o cinema tem sempre a visão do autor, né, e que passa pelo diretor também, que também tem a sua visão de autor, né, e eu acho que quanto mais afinado você tiver com o trabalho final, aí sim você vai ver algo que eu diria assim autoral, como está acostumado a pensar em cinema autoral, né? Eu acho que a discussão aqui hoje pode ser muito mais legal tratar sobre o grande público, né? Sobre como trabalhar o grande público, como você atingir esse grande público. Será que o cinema deve ter essa preocupação sempre? Eu acho que não. Eu acho que há filmes que você pode pensar de uma forma mais assim, beleza, vamos trabalhar uma coisa mais, como é que eu diria, mais íntima, mais crítica, sem pensar no grande público. Podemos também fazer isso. Eu acho que pode-se fazer isso, né? Então, assim, eu acho que a apresentação foi feita, né? Enfim, qualquer coisa, vocês perguntem mais aí, enfim, é mais isso. Queria discutir mais sobre a questão do público mesmo. Então, para mim também é meio misterioso, assim. Eu acho difícil entender o que é um cinema não autoral, assim, o que define um filme para dizer que ele não é autoral. Assim, e mesmo o que é cinema de autor, assim, para mim é estranho pensar dessa forma, né? Eu acho que a proposta um pouco é pensar um pouco na divisão entre o que é cinema que se propõe como arte e o que é cinema que se propõe como entretenimento. Acho que a questão de autoria eu consigo entender que uma comédia de grande público tem autores. Sim. Né? Acho que o que a gente está falando mais é assim, onde é que está essa mas divisão? isso é complexo para mim, porque, por exemplo, sei lá, os filmes do Spielberg, o E.T., né? E.T. é um filme que, sei lá, acho que tem uma carga autoral muito forte, assim. Eu acho que é um grande filme, é um filme que atinge um grande público, né? Acho que a grande maioria dos filmes do Spielberg eu considero bem autorais, né? Filmes do George Lucas, mesmo filmes do Coppola, filmes do Hitchcock, entendeu? São filmes que têm um traço autoral forte, são feitos dentro de um esquema de estúdio e atingem um grande público, né? Então, eu acho que é difícil entender bem essa divisão. E mesmo, sei lá, no circuito do cinema autoral, né? Que no exterior eles falam que é art house, né? Que eu acho meio engraçado, que parece coisa de decoração, né? Falar que o negócio é art house. Mas eu lembro disso, que lá, quando você está nesse nicho de produção de cinema, que, sei lá, filmes autorais, então você vai dizer que são filmes de baixo orçamento, que, em boa parte dos casos, o diretor é o roteirista ou o diretor contribui com o roteiro. E aí tem isso que acontece bastante com os filmes, que é buscar coproduções entre países e buscar fundos que fomentam essa produção mais autoral, já que é difícil captar o investimento direto, né? E aí eu lembro que eu estava num desses mercados que tem bastante na Europa, que eles selecionam o seu projeto, né? E você vai lá com o seu produtor brasileiro para
encontrar possíveis parceiros de coprodução internacional ou possíveis parceiros para distribuição e assim viabilizar o filme. E eu lembro que teve isso, que teve um distribuidor que chegou para mim. Você tem, é meio bizarro isso, né? Que você vai lá com o seu projeto, né? Tem um catálogo que tem uma sinopse curta do que é seu projeto, tem a sua biografia, geralmente tem o que eles chamam de statement, que é a defesa artística do seu projeto, e aí os profissionais escolhem com quem quer fazer reunião, dependendo do interesse deles. E aí são reuniões muito rápidas, né? Tipo um speed date, tipo 15 minutos. É meio bizarro, assim, você fica meio tonto, né? E aí eu lembro disso, que chegou um distribuidor grego, e aí ele falou isso, ele falou para mim, seu filme ele é art house ou ele é comercial? E eu achei muito bizarra a pergunta, porque não é porque o meu filme, sei lá, eu esteja com uma preocupação de sei lá, de fazer um filme que discuta e tenha, não sei, que tenha uma proposta estética e que queira falar sobre determinados temas e que tenha um projeto que seja um projeto muito pessoal. Não é por isso, por o filme ser isso, que eu não quero que ele seja comercializado, né? A gente quer fazer o filme para ser visto, né? Então era meio engraçado ter que optar, né? E na verdade, para mim é difícil entender por que o meu filme não é comercial, né? Já que, sei lá, você tenta... Dá uma sensação que o próprio mercado te coloca essa etiqueta, te coloca nessa caixa. Porque sei lá, os curtas que eu dirigi, eles passaram em festivais que são considerados festivais de autor, né? Que é principalmente o Festival de Cannes, né? Que 2 dos meus curtas passaram, meu primeiro longa passou, né? Então, e são filmes que não são tão categorizáveis como gênero, né? Porque tem isso também, né? De que você tem os gêneros, né? A indústria tem muito isso de categorizar os gêneros do filme, né? Se é drama, se é comédia romântica, se é ação. E aí, como os filmes que eu fiz também misturam elementos desses gêneros, então não é tão fácil categorizar, né? É uma coisa estranha que talvez, sei lá, deixe ele com menos cara de produto, e por isso não, né? Mas ao mesmo tempo são filmes, são narrativas, né? Eles são clássicos de certa maneira, né? Então para mim é um pouco difícil entender isso, né? Quando que um filme deixa de ser de autor e vira estritamente de grande público, né? Porque acho que tem toda uma questão também de formação de público, né? Que acho que o público também tem potencial, né, de gostar de uma coisa de qualidade, né? Não... Senão fica parecendo que se é de grande público é ruim, sabe? Não é. Enfim. Bom. Boa noite. Estava pensando se eu devo ou não continuar escrevendo Casa Grande 2. Está todo já o outline feito, agora é só escrever. Mas eu não posso chamar de Casa Grande 2, não tem que chamar de outra coisa. Porque senão não vai gerar, né? A galera não vai para o cinema. Enfim, não tem esse poder de franchise que eu estou querendo dizer. Eu acho que existe, sim, uma divisão entre o cinema de público e o cinema autoral que começa já na hora que o roteirista senta para escrever o roteiro. Eu acho que o filme já nasce de público ou já nasce autoral, muitas vezes. Não sempre, é claro que tem sempre exceções. Mas no Brasil eu percebo muito isso, assim, que o filme de público, de grande público, não necessariamente é o filme que, num caminho natural, seria o filme que acharia o maior público. Mas é um filme que já começa numa lógica meio de estúdio, que é uma lógica muito próxima de Hollywood, se a gente parar a pensar, com a diferença que é um estúdio só aqui, né? Porque, enfim, tem todos esses projetos que começam com as majors, como encomenda, que muito com o dinheiro de artigo 3º, né? Com os lucros dos filmes enormes que eles fazem aqui, que eles são obrigados a reinvestir no cinema brasileiro. E aí eles escolhem os projetos que são os projetos que vão ganhar dinheiro também. Por quê? Porque eles vão também investir P&A, dinheiro privado, dinheiro bom deles.
Então, eles não querem o risco, né? Essencialmente é isso. Então, a lógica é uma lógica muito próxima ao dos estúdios de Hollywood, que eles tentam diminuir o máximo o risco. E eu acho que como que começa diferente já? Eu acho que o filme que tem essa proposição, né, de chegar ao grande público, eles geralmente eles são, aqui no caso do Brasil, são uma grande maioria comédia e quase sempre são o que a gente chama eles chamam nos Estados Unidos de high concepts, né? São altos conceitos, que é tipo Glória Pires vira Tony Ramos e Tony Ramos vira Glória Pires. Isso é um alto conceito, é algo que não é tão terrestre, não é algo muito concreto que nem realista. Então já começa com algo que se vende, né? Com uma ideia que se vende num suspiro. Eu quero ser grande, mas é uma mulher é a mulher e o marido que um dia vão acordar no corpo do outro. E aí, tipo, isso tem um pôster, tem um trailer, tem tudo que eles precisam para vender o filme como um produto. Agora, como é que você vai articular o Casa Grande nesse mercado dessa maneira? Uma família burguesa ainda falência, um menino aos poucos vai saindo dessa bolha superprotetora invisível, né? Aí os caras vão olhar e falar, pô, mas que pôster é esse, né? Acabei que eu achei um pôster bom, mas eu acho que passa um pouco por aí, assim, passa por esse início. E muitas vezes os filmes que se iniciam nas majors, nos estúdios, eles acabam se vinculando a Globo Filmes também, né? Uma grande maioria, na verdade. Então, na verdade, quando eu falei que eu não sei se esses filmes comerciais são os filmes que naturalmente chegariam ao grande público num caminho natural, num parto normal, é porque, na verdade, são esses filmes sobre os quais as pessoas estão ouvindo o dia inteiro, né? Que são os filmes que têm dinheiro para anúncios, que estão no jornal, que estão nos pontos de ônibus, que estão nos cartazes. E aí, de fato, ninguém vai saber, a grande maioria da população não vai ouvir falar nunca de um Casa Grande, da Sinfonia da Necrópole, porque não chega. As pessoas não têm nem o conhecimento da existência desses filmes, né? E aí, muitas vezes, a Globo, inclusive, compra o filme, né? Paga quase nada, compra o filme, mostra lá e, finalmente, muita gente vai ver. Enfim, eu estou falando isso sem nenhum rancor, na verdade, só como constatação mesmo, porque eu acho que é meio que assim que funciona. Existe já esse gargalo de saída, na verdade. Porque, tipo, nos Estados Unidos, por mais que seja mais difícil fazer filme lá do que aqui hoje, né, no cenário independente, como a gente faz, que a gente senta na nossa cadeira, começa a escrever um roteiro e vai lá e manda para o edital, e às vezes a gente consegue dinheiro lá, eles têm que provar para o investidor sempre que eles vão conseguir recuperar esse dinheiro, mesmo no cinema independente, então é muito mais difícil para eles, na verdade, mas muitas vezes, quando o filme independente ele tem esse potencial de público, ele é reconhecido pelo estúdio, e o estúdio vai lá e compra. Aqui isso não acontece. Nunca, né? Ele já é de estúdio, já é de grande público de saída, da maneira como ele é desde a gestação mesmo. Eu queria, então, aproveitar e perguntar para o Paulo, né, que tem trabalhado um pouco mais dentro dessa lógica de grande estúdio, como é que é a sua experiência, então, a partir disso? Quer dizer, como que alguém chega com um projeto de filme para você? Se ele já chega amarrado com o nome do ator, ele já chega com premissa, ou você trabalha suas premissas em casa e leva para o estúdio? Como que é a gestação de um projeto de estúdio brasileiro? Olha, é assim, né, o Felipe tocou num ponto muito importante, né, que realmente, assim, a gente trabalha com essa coisa do high concept, né, trabalhar com altos conceitos que se vendam rápido, né, e assim, a ideia sempre é fazer a maior bilheteria possível. A gente pensa nisso sim, a gente leva isso em conta sim, né? Só que nós não temos assim um grande estúdio. A gente não tem uma indústria, né? Assim, as majors que estão aqui, elas são distribuidoras, na verdade. Então, o que você tem é uma Fox, o que você tem é uma Columbia, o que você tem é uma Universal, né? Que tem que investir em cinema nacional e aí fazem as encomendas, né? E, na maioria das vezes, essas encomendas, assim, vou dizer, nunca assim, chegam ao que querem para eles, né? Então, depende muito do que a gente entrega para eles. Então, na verdade, eles pegam mais o que já está no mercado do que chegar para você e falar, olha só, eu quero um filme assim assado, né? Foi muito engraçado que, por exemplo, no caso do De Pernas para o Ar, que foi o primeiro filme nosso que ultrapassou a casa dos 3,5 milhões de espectadores, que nasceu como nasce qualquer filme independente,
Na verdade, eu acho que no Brasil só existe cineasta independente. Não existe, sabe, todo mundo aqui depende de alguma, sabe, entendeu? Assim, não existe independência. Enfim, é uma coisa meio complicada. Então, assim, como é que nasceu De Pernas para o Ar? Né? O Roberto Santucci leu uma notícia no jornal sobre uma mulher que ficou desempregada e decidiu vender objetos eróticos de porta em porta. Né? Assim, ela abriu uma sex shop que vendia de porta em porta, ou seja, estava em casa, tocava campainha, a mulher oferecia um vibrador para a pessoa da casa. Né? Enfim, e aí ele achou isso genial e ligou para mim e falou: cara, eu quero fazer um filme disso, a gente já se conhecia há anos, né? Quero fazer um filme disso, contou a ideia toda, eu falei: cara, isso nunca vai sair do papel, cara. Isso é impossível. A gente vai fazer um filme com... Que atriz vai topar pegar um pau de borracha, né, um pênis de borracha? Cara, eu não consigo ver esse filme, é grosseiro. Né? Entra numa sex shop, caramba, é uma coisa, sinceramente, não é minha praia. Né? Esse filme não vai sair do papel. Aí ele ligou para o Bruno Weiner, né? Encontrou com o Bruno Weiner numa festa, alguma coisa assim, né? E... enfim, fez um pitching para ele dessa mesma ideia. E aí, assim, ele conseguiu vender a ideia para o Bruno Weiner, que chamou um produtor. Ou seja, o Bruno Weiner, da Downtown Filmes, né, que seria a major brasileira que só distribui filmes nacionais, comprou uma ideia do diretor, não partiu dele, né, mas ele gostou, ele falou: olha, vi potencial nisso. Ele foi um dos primeiros, um dos únicos a ver potencial nisso no início. E foi oferecido para 3 ou 4 produtores que, assim que eu vi por telefone, eles ligavam na hora: não, isso não dá. Até que chegou na Marisa Leão, que é a produtora da Morena Filmes. E a Marisa viu uma possibilidade de fazer uma comédia feminina. Ela conseguiu ver algo maior. E falou: não, eu vou pegar esse filme e vou desenvolver. Chamou assim, uma roteirista de confiança dela e desenvolveu um roteiro sobre uma super executiva, né, que pegava um jatinho que ia para São Paulo, Rio de Janeiro, não sei o que, papapá, e criou um novo conceito para aquela ideia. Então, assim, e aí depois voltou para a minha mão, aí eu falei: agora acho que tem um caminho, não sei o quê, enfim. Mas, de qualquer forma, assim, não é muito diferente, por exemplo, do que foi o Até que a Sorte Nos Separe, que havia também um conceito muito genérico, entendeu? Assim, sobre, era baseado num livro chamado Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, do Gustavo Cerbasi, que a Gulani comprou e meio que não sabia o que fazer com aquilo. Né? Falei: pô, é um livro que vendeu muito, a gente queria fazer um filme com esse título. Né? E aí eu li o livro, que era um manual de finanças pessoais. Né? Como é que se adapta um manual de finanças pessoais? Assim, caramba, assim, é só história de casal que, porque nós vendemos o carro, não sei o quê, não deu certo, aí perdemos a poupança, é só isso. Né? Falei: caramba, como é que eu vou adaptar isso? Aí eu cheguei e falei para eles: olha só, eu tenho uma ideia antiga aqui sobre um ganhador de loteria, não sei o quê, que perde tudo, né, e não sabe como contar a família, né, como ele perdeu esse dinheiro. E aí eles compraram a ideia, e quem trouxe a ideia, por exemplo, do Leandro Hassum fui eu. Né? Os Gulanis nem conheciam o Leandro Hassum. Né? Eu falei assim: olha, eu trabalhei com esse cara na Globo, fiz o Cara de Pau com eles, e é um cara que tem uma estrela, tem um carisma muito forte, de repente vamos apostar. Porque muita gente não tem noção disso. Tanto a Ingrid Guimarães quanto o Leandro Hassum, antes dos filmes que nós fizemos, né, assim, eles bombavam no teatro e tiveram programas na TV que não eram top de audiência. O Sob Nova Direção, por exemplo, ficou 4 anos no ar, liderando a audiência, ok, mas nunca foi, por exemplo, Uma Grande Família, nunca foi uma diarista. Né? Sempre foi um programa terciário ali, no domingo à noite, escondidinho ali, que funcionava. E a gente trouxe eles assim. Então, não existe muito essa indústria na cabeça que você vê, às vezes, a imprensa comentando, né, de que é uma indústria que funciona com braço altamente estratégico. Não, é totalmente, meio artesanal mesmo. Assim, a gente está aprendendo enquanto a gente faz. Né? Então, é muito parecido com qualquer filme independente, qualquer filme que tudo começou assim, né? Com qualquer filme independente. Aí, é claro que, quando chegou a oportunidade de fazer dos 2 filmes, fazer o segundo filme, aí a gente já tinha uma outra estrutura e uma outra cabeça. Né? Aí nós estudamos como é que nós vamos segurar as franquias. Né? E aí nós nos inspiramos muito no modelo do Daniel Filho, que fez o Se Eu Fosse Você 2, né? Que ele lançou né, que foi um grande sucesso, e aí o 2 ele dobrou praticamente a bilheteria. O primeiro filme acho que fez 3 milhões e 800, alguma coisa assim, e o segundo fez mais de 6 milhões. Acho que é uma das comédias com maior bilheteria da história do cinema nacional. E aí o mercado abriu o olho para isso, então toda comédia precisa ter uma sequência.
né? E ninguém conseguiu chegar a 3. A gente vai arriscar agora, no final do ano, com sorte 3, né? Que é um desafio, assim, fazer uma trilogia de comédia do Brasil, né? Então, assim, existe uma confiança na gente para isso, mas, digo, estamos aprendendo ainda. Não existe muito essa estrutura de indústria, né? As majors, na verdade, quando encomendam para a gente, por exemplo, eu tenho um filme, por exemplo, com a Fox, né? Não foi a Fox que encomendou, foi um produtor que chegou lá, vendeu uma ideia, a Fox gostou e puxou. Então, é assim, eu acho que a gente está caminhando, de certa forma, para uma indústria ainda. Não existe nada muito certo, né? E, em relação assim, ao gênero comédia, de ser o que mais funciona, eu acho que isso tem muito a ver com o histórico do país, né? Com a história cultural brasileira, né? As comédias brasileiras sempre funcionaram, né? Se você pegar das Chanchadas, passando por Mazzaropi, passando por Trapalhões, as comédias sempre funcionaram, né? Então, assim, é da característica do público. O público gosta de ir ao cinema para rir e para se ver na tela. Então, eu acho que assim, passa um pouco por isso pelo que o Felipe passou, mas não é muito. A gente está caminhando para esse profissionalismo. Ainda não temos esse profissionalismo ainda. Mas enfim, mas, por exemplo, é muito diferente você começar a escrever um roteiro sem absolutamente nada, né? Enfim, sem saber se esse roteiro vai sair do papel um dia, e você começar a escrever um roteiro já sabendo que aquele filme não só ele vai sair do papel, como ele vai ter uma distribuidora, né? No caso, você está falando de Bruno Weiner, você está falando dos players mais importantes desse mercado, Marisa Leão, Iafa, que é nossa produtora em comum. Tipo, isso é indústria, quando a gente fala de indústria. São essas pessoas, na verdade. E são pessoas que garantem que, lá no final, o seu filme vai ter uma distribuidora forte por trás, que tem um grande poder de barganha com os cinemas, e, principalmente, tem dinheiro para anunciar, entendeu? A gente está numa realidade agora em que, enfim, a maioria dos filmes, esses grandes filmes de Hollywood, né, que são... Hollywood é interessante a gente pensar em high concept, porque foi ficando cada vez mais higher, né? Sim, cada vez mais. Foi ficando agora é só super-herói. E eles lançam com, sei lá, 200 mil, né? 200 mil, 2 milhões, 1 milhão de orçamento, de lançamento que esses filmes têm. Os grandes filmes brasileiros de comédia também são lançados por aí, com R$1 milhão, né? Não mais, está mais. Mais? R$1 milhão, hoje você não lança, então, na boa. R$1 milhão. O Casagrande a gente muito. lançou com 120, 130, e competindo com os Vingadores, né? Sim. A realidade do cinema complicado. independente, quando a gente fala de cinema independente versus cinema de estúdio, de público, de major, é essa, basicamente. A gente está lançando com 100 mil, e olha lá, às vezes 200 mil, e a gente está competindo de igual para igual, com o mesmo preço de ingresso, com filmes que têm 1 milhão, 2 milhões, às vezes 3 milhões para lançar. Então, há uma diferença muito grande nisso. Sim, porque essa diferença, na verdade, ela vem da onde? Vem da confiança que, às vezes, a distribuidora tem sobre o produto. E isso que é muito, talvez, o grande gargalo, né? Como é que você avalia o potencial de um filme? Né? Como é que quando o filme chega na distribuidora, como é que o distribuidor vai saber se isso é sucesso ou não? Né? Então, assim, eles têm mecanismos deles, né, de avaliação de filmes. O primeiro é a opinião do distribuidor. Né? O cara pega o teu filme, vê em vídeo em casa, assiste, gostei, não gostei. A partir dali já porque o cara tem o feeling dele, ele trabalha com distribuição, né? Ele tem contato com os exibidores, os donos das salas de cinema, e eles ouvem esses caras, eles falam o dia inteiro com esses caras por telefone, né? E os exibidores dão esses retornos para eles. Assim, eu fui uma vez no festival de cinema de Campo do Jordão, que é um festival para exibidores, né? E conheci lá os donos das salas de cinema. É divertidíssimo, que dá só figura. Né? E todos eles falam, não, porque o público da minha cidade gosta disso, o público do bairro tal gosta disso. É muito diferente, eles ouvem um público. E foi muito legal ouvir, porque eles têm esse contato direto, né? Porque eles ouvem dos caixas, às vezes, das pessoas que trabalham no cinema, o que as pessoas falam dos filmes e o que o público quer ver. Então, foi muito enriquecedor para mim isso. Eu falei, caramba, a gente acha uma coisa e é outra. Por exemplo, uma informação que eu não tinha. Hoje, a maioria dos filmes, assim, as pessoas decidem nos cinemas. A maioria do público vai para o cinema sem saber o que vai assistir. Aí, olha o pôster, decide, conversa, consulta a família do lado, a namorada do lado, escolhe na hora. A gente tem, por exemplo, eu, quando saio de casa para ver um filme, eu confiro, sei lá, na internet, no celular,
né? Não, o público vai, vamos ao cinema, vamos. Eles vão ao cinema. Aí, quando chega lá, eles decidem o que eles vão ver. Então, isso para mim, falei, caramba, isso para mim é uma surpresa, né? Isso para mim é uma novidade. E isso aí é algo muito recente dos cinemas de multiplexes, porque antigamente eu sou de uma época que o cinema passava um filme, né? Passava 2 no máximo, né? E o multiplex hoje não. O multiplex hoje você tem uma gama de escolhas. E aí é claro que a gente vai sempre tomar uma surra, né, de Vingadores, de Parque dos Dinossauros, de tudo que vem de fora com muito mais força. E essa é a nossa grande briga, de como colocar o produto nacional ali. Então, é assim, eu falo, a gente faz um trabalho, na verdade, de quebrar barreiras, né, assim, de abrir frente mesmo assim, para o cinema nacional, inclusive o independente e o mais sofisticado, e o mais elaborado, né? Porque a comédia popular ela tem um grau de elaboração, um grau de dificuldade de você atingir um resultado que é muito difícil você apostar quando vai dar certo, né? Eu costumo dizer assim, né, quando me perguntam, cara, qual é o segredo do grande público? Eu já fiz, assim, somando todos os meus filmes, eu já fiz mais de 20 milhões de bilheteria, né? Aí pergunto, pô, você sabe como dá público? Eu falo assim, não, eu não sei. Para mim, todo filme é uma surpresa, todo filme é uma novidade. A gente aposta, na verdade, assim, na hora que a gente está escrevendo o roteiro, a gente aposta, na verdade, assim, no high concept, né, que segura, né, a gente aposta no humor e como explorar ao máximo aquele ator ou aquele comediante que vai fazer aquele papel. Então, assim, a gente afina muito. E isso tem que ser muito discutido com o diretor e com o produtor. Então, assim, eu acho que tudo passa por uma questão de afinação para acertar o público. Então, é difícil para a gente também. Assim, todo mundo lembra dos filmes que deram certo, mas ninguém lembra das comédias. E tem muita comédia que eles apostam 2, 3 milhões ali e que dão errado, né, que não funcionam. Assim, eu mesmo, esse ano, tive uma comédia que foi até citada aí, o Qualquer Gato Vira-Lata 2, né, que, nos testes, assim, foi muito bem avaliado. Saímos em 400 salas, 450 salas, que é um grande lançamento, com um investimento alto de P&A, e parou em 800 mil, 850 mil. Não chegou a 1 milhão, 2 milhões que eles estavam esperando. Mas por quê? Porque nós pegamos grandes surpresas americanas de fora. Pegamos não só o Parque dos Dinossauros, que arrebentou no mundo, mas teve assim aqueles pequenos assim que bombaram, como o do Terremoto, e teve Velozes e Furiosos 7, que também arrebentou. Então, você fica... Não dá para competir. Não, Velozes e Furiosos 7. O pessoal reclama que a gente faz o 3 do Até que a Sorte, né? Assim, eles estão do Velozes e Furiosos 7, né? Tem uma piada de um filme do Michael J. Fox que eu adoro sobre isso, que é assim, né? O Michael J. Fox, no auge de Volta para o Futuro, né? Quando ele fez o 1, 2 e o 3, ele fez um filme onde ele se sacaneava. Ele era um ator de sequências, né? E chegava o produtor, para o agente dele, e falava, chega, eu não quero mais fazer o filme tal 3, comédia tal 4. Pô, você já viu Shakespeare fazendo alguma coisa, Hamlet 2? E o cara, não, mas eu vi Ricardo III. É mais ou menos por aí. Eu queria perguntar para a Juliana e para o Felipe, porque esse argumento que o Paulo comentou aqui agora, que as comédias populares estão trazendo o público brasileiro a assistir o cinema nacional. Eu queria a opinião da Juliana e do Felipe a respeito disso. Se realmente, se vocês acham que o público que está saindo de casa para ver essas comédias, ele acaba se tornando um público cativo de outros possíveis gêneros de filmes brasileiros. Que acho que no caso, assim, acho que tem... Eu não sei se o público que vê essas comédias vira um espectador de cinema nacional, isso que você está perguntando. Eu acho que não. Eu acho que, no caso específico, que acho que aí que acho que a gente está falando de duas coisas diferentes. Que acho que uma coisa é o que seria uma dramaturgia que é de alcance de grande público. Que acho que isso é uma discussão. E outra discussão é o que é o cinema que faz grande público, particularmente no Brasil, né? E que aí acho que tem muito a ver com o que o Felipe falou realmente, que são filmes que eles têm uma estratégia muito agressiva de divulgação
e de lançamento, né? E que aí acho que isso influencia muito as pessoas, né? Porque aí é uma coisa de estratégia de mídia, de você ver anúncio na TV, de você ver divulgação no metrô, você vê divulgação em revista, né? Isso fica no imaginário e acho que ajuda, né? E tem também o elenco, mas acho que conta muito esse tamanho de lançamento que nenhum outro filme consegue isso, né? Fora esses filmes que são lançados por essas grandes distribuidoras, né? Então acho que conta muito mais isso do que uma coisa de que a partir daí as pessoas vão ser mais receptivas ao cinema nacional. Eu acho que não. Você acho que tem acha a ver... que é possível formar público de cinema para que passem a assistir, digamos, os filmes que mais dramáticos, ou o filme mais próximo ao filme art house? Existem meios de formar público para esse gênero de cinema? eu acho que é possível, mas eu acho que é um trabalho lento, né? É um trabalho bem a longo prazo, e acho que tem esse problema do cinema que eu acho que é pouco acessível mesmo, né? Financeiramente, né? É muito caro o ingresso de cinema, né? E as pessoas não se sentem estimuladas a ir, né, ao cinema. Acho que é uma coisa voltada a uma certa classe com um certo alcance econômico, né? Então acho que são vários desafios, né? Você tornar acessível, você estimular as pessoas a virem, você estimular também elas a quererem se ver representadas e achar importante isso, né? Acho que são várias questões, e é muito difícil porque é meio contra a corrente mundial, né? Que é a dominação de filmes que são, não sei, que reproduzem uma certa ideologia, um certo padrão de comportamento, né? Então é muito difícil, porque você tem isso no cinema dito comercial, você tem isso nas séries de TV, né? Você tem isso em todos os espaços de representação, né? Então é um trabalho lento, né? Eu acho que quando a família, o indivíduo vai no cinema para ver uma dessas comédias, né, Linda de Morrer, aí ele chega no cinema e a sala está lotada, aí de repente ele vai ver o Casagrande. A chance é essa. Mas aí tem que ser o único que tem, né? Tipo, Enfim, ele pode ver um outro filme nacional. aí vamos ver esse Casagrande, Não, que isso é um fato. sobre aquele jogador. Esse é um jogador documentário. Teve um comentário então eu achei ótimo. Isso aí é finalmente fazendo um documentário sobre o Casão. Isso aí é um fato, e assim, existe até um nome que a gente dá para isso, que é o seguinte, que é aproveitar o derrame, né? Que é o seguinte, que é verdade, que assim, que aproveitar é verdade, assim, a gente, por exemplo, no caso do Gato, nós aproveitamos o derrame do Parque dos Dinossauros, que vem em cima da gente com tudo. Então, assim, o pessoal ia ao cinema, lotava o parque, vamos ver a Cléo Pires ali, era bem isso, a gente aproveitava o que caía. Isso acontece mesmo, né? Assim, não só com o cinema mais independente, mas também com o cinema mais comercial brasileiro. Mas voltando ao que a gente estava falando agora há pouco, eu realmente me pergunto, assim, seria interessante, né, ter esse modelo para a gente saber, ter uma prova real. Mas eu me pergunto se o filme da Ana Mulaerte agora, Que Horas Ela Volta, fosse lançado com o mesmo vigor que um Linda de Morrer, por exemplo, que é o meu argumento. Será que ele não faria tanto quanto? Né? Então, por isso que eu me pergunto se não é tipo já do sistema de como esses filmes nascem, entendeu? Certos filmes eles nascem para ter uma força de chegada muito grande, para ser lançado com 1 milhão, o que não é o caso do filme da Ana também, nem do meu, enfim. Eu, sinceramente, eu pensei muito nisso agora, recentemente, porque eu passei por isso agora, esse ano, e eu fui para Paris, eu lancei o filme lá na França também, e foi um lançamento, assim, tipo, 6 cópias em Paris, 16 na França, 10 mil euros para lançar o filme.
E foi simplesmente por causa da crítica que a gente fez quase 20 mil espectadores. E abriu mais salas, inclusive. E o que aconteceu lá foi algo que eu não sabia nem que podia existir, que era que o distribuidor depois me contou, que é o exibidor ligar para o distribuidor pedindo filme. Incrível, não é emocionante? Tipo, realmente... Eu chorei, fiquei muito feliz. O cara do MK2 veio lá falar comigo, queria me conhecer, fiz fazer um debate lá no cinema, que pô, é um cinema fantástico. Isso realmente não acontece aqui, sabe? Você está falando dos exibidores, que a gente passa muito tempo falando do problema da distribuição, mas acho que existe um problema fulminante entre os exibidores, que não veem o que está acontecendo, que não sabem, que sabem tanto quanto a galera que está recebendo, sendo bombardeadas por essas propagandas das majors ou da Globo Filmes, entendeu? São esses filmes que eles conhecem. Falta curiosidade, falta cinefilia, eu acho, na verdade, nesse meio, eu sinto, e com algumas exceções. E as exceções, elas são muito claras, assim, né? A gente sabe quem são, dá para nomear todos eles, inclusive, que são os distribuidores, os exibidores que realmente amam o cinema, que são a grande minoria. Os outros são, a grande maioria dos exibidores são business people, né, estão trabalhando com planilhas, basicamente. Enfim. Essa coisa dos exibidores é muito interessante, porque uma vez eu estive conversei com o dono da Cinemark, né, e ele soltou uma frase que eu nunca esqueci. Ele falou assim, cara, na verdade, eu sou pipoqueiro, né, eu sou um grande pipoqueiro. Eu não ganho nada com cinema, né? Assim, os filmes que, mesmo os americanos, é tudo muito caro para você manter, para você pagar. Ele ganha mais dinheiro com a pipoca. É um fato, né? Pô, você vai no Cinemark, né? Você precisa de um edital sabe, da Ancine para comprar pipoca, porque assim é muito caro. E eles lucram ali. Então, assim, é uma coisa que você fala. O exibidor brasileiro, ele é, de certa forma, massacrado, entendeu? Com um nível com volume de impostos, com volume sabe, para você manter um funcionário no Brasil é muito caro. Então eles sofrem muito com isso. Então eles acabam virando realmente homens de negócio exclusivamente, e eles ligam sim pedindo filmes, assim, mas eles ligam pedindo filmes comerciais, né? Nós não queríamos fazer o Até que a Sorte 3, mas foi a pressão dos exibidores em cima dos distribuidores falar, olha, nós queremos um filme nacional para a final do ano. Então existe esse caminho, sim. Só que eles pensam exclusivamente, claro, em como pagar as contas, em como não deixar a sala vazia, porque existe a questão das cotas, né, que protege o cinema nacional, mas sacrifica alguns exibidores, né? Então o que acontece? É muito ruim para o exibidor deixar uma sala de um filme que não é lançado direito. E aí nós vamos chegar numa conversa que eu acho muito interessante dentro disso tudo, que é assim, eu acho que o cinema alternativo brasileiro ele é mal pensado para ser lançado. Assim, o cinema é bom, os filmes são legais. Eu acho que a parte artística a gente está fazendo, né? Eu acho que ele está sendo mal vendido. Eu acho que está faltando homens de negócio mesmo, assim, que saibam enxergar a possibilidade de um filme como este da Ana, por exemplo, e lançá-lo de forma que proteja o trabalho de vocês, que proteja o trabalho mais independente, um trabalho que não é tão comercial logo de cara. Porque eu acho que há filmes assim mais elaborados, com tramas mais densas, ou com crítica social, ou com tudo, com todas as qualidades que a crítica mais gosta, que são mal lançados, sabe? Que se tivesse alguém, uma pessoa de negócio que falasse, olha, vamos lançar assim, assado, vamos fazer um cartaz assim, assado, vamos chegar no exibidor assim, assado, para dar essa segurança para os caras colocarem o teu filme na sala e exibir. Então, eu acho que falta esta figura. Falta esse distribuidor, falta este homem de negócio do cinema nacional, alternativo nacional, que já existe, de certa forma, no comercial, né? Então, eu acho que passa muito por aí. Esses dias, às vezes, eu estava brincando, porque eu sou muito assim, parceiro do Caio Gulani, né, que está produzindo agora o Sorte 3, estive com ele semana passada, né, almoçando com ele, e ele estava no dia do lançamento do Que Horas Ela Volta. E aí ele pegou e falou, o que você achou do filme? Eu falei assim, eu achei sensacional. Eu achei que é o melhor trabalho da Ana de longe, da Ana Mulaete de longe. Eu achei o trabalho da Regina Casé brilhante, né, brilhante. Acho o melhor papel dela mesmo, assim, desde o Tueles, que eu não via nada parecido dela encaixar tão bem um personagem no filme. Eu achei a proposta, a premissa maravilhosa, né? E ele falou, quanto você acha de bilheteria? Cara, não vai fazer muito. Não vai.
entendeu? Pô, mas nós estamos saindo em mais de 100 salas, assim, não vai, entendeu? Porque eu acho que a estratégia de lançamento de vocês, com perdão, vou dizer, eu achei que foi equivocada. Eu acho que o trailer, por exemplo, não está atrativo o suficiente para o que o filme é. Né? E nós, no Brasil, temos um problema sério com trailers. Né? Os trailers assim, dos nossos filmes, por exemplo, a gente manda refazer quase 10 vezes. A gente, eu e o Santucci. Né? Não é nem trabalho nosso, nós não somos os produtores dos filmes, mas quando a gente não está satisfeito, a gente manda refazer. Porque é muito importante que o trailer esteja, sabe, atraente. Você vê assim, os filmes americanos, mesmo os mais alternativos, os trailers são sensacionais. Né? Às vezes o filme vai e mingua na bilheteria, mas assim, o trailer estava muito vendedor, o cartaz estava muito vendedor. E eu acho que falta um pouco dessa vontade de mais comercial para o cinema alternativo. Não é ser alternativo no nascedouro. Assim, eu acho que o cineasta tem que fazer o que tem ali, faça o que você tem que fazer, conta a história que você quer contar, mas ele tem que entregar na mão de alguém que veja o potencial deste filme e lance de forma decente. Então, eu acho que o maior problema do cinema mais comercial, no caso do Brasil, é este. Agora, temos que levar em conta também uma coisa que é padrão no mundo, e isso ele levantou muito bem aqui, né, que Hollywood trabalha só com high concepts. O cinema dramático, o cinema artístico, no mundo, está passando por dificuldades. Né? Você pega, por exemplo, assim, ganhadores de Oscar, filmes como O Artista, filmes como O Discurso do Rei, que são filmes legais, que têm uma classe, que tem uma qualidade, que tem uma discussão, né, que são lançados no mundo e fazem 300 mil de bilheteria ali, 200 mil aqui, 500 mil ali. Né? Até mesmo o último Woody Allen, né, eu lembro, você lembra não? Semana passada eu fui ver o lançamento, na estreia, tinha 2 pessoas na sala. Né? O filme não está indo bem. E é um Woody Allen, um cara que tem uma marca. Né? Então, esta crise, na verdade, é uma crise que, aquilo que eu falei no início, que eu acho que é importante a gente discutir, é quem é o público hoje? Né? Acho que a maior discussão é essa. Porque o resto é tudo... Esse é o grande mistério. Tipo, eu confesso, quando eu escrevo um roteiro, qualquer que seja, para mim ou para outra pessoa, eu sempre penso no público, sabe? Essa ideia de que a gente, quando faz os nossos filmes de arte, como você quiser chamá-los, que a gente não está nem aí para o público, sabe? Enfim, é muito relativo, porque eu falo pela minha experiência, eu penso o tempo inteiro como é que as pessoas vão receber isso, se isso vai ser engraçado, se isso vai ser emocionante. É um esforço mesmo, muito consciente. Mas é claro que, tipo, às vezes eu me saboto. Tipo, terminar o filme do jeito que eu terminei não vai ajudar tanto, né? Ele fazer um banho de público, não vai. Então tem também uns limites, né, que a gente tem que reconhecer, tipo uma meia-culpa, assim. Tipo, se eu terminei o filme daquele jeito, eu não posso esperar também ter 3 milhões de pessoas indo para o cinema. Mas a preocupação de como eu vou comunicar, de como aquilo vai tocar as pessoas, é muito importante. E eu penso muito em comédia também, eu penso muito em humor. Primeiro porque eu nunca fui engraçado, e aí eu descobri que eu conseguia fazer as pessoas rir com o cinema, isso me deixou muito feliz. E aí, tipo, eu realmente trabalho nisso, assim, conscientemente, como aquela piada vai funcionar. Mas eu faço isso muito baseado naquilo que eu acho engraçado, sabe? Porque, sinceramente, tipo, tenho certa dificuldade de achar grande parte das supostas comédias engraçadas mesmo. E aí eu me pergunto muito isso, que público é esse? Cara, que público é esse que está rindo tanto dessas coisas aí? Cara, é assim... Não, mas é verdade. Essa questão é básica, ela é fundamental para a discussão e para a gente tentar entender um pouco tudo isso. Que, assim, né, falando especificamente de humor, né, assim, quando a gente escreve uma piada, né, muitas vezes a gente fala, cara, isso é uma babaquice, né? Cara, quem é que vai rir disso? Mas a gente sabe... Né, a gente sabe, ó, o público vai rir. A gente tem noção clara, né, de assim, ó, não, isso aqui vai funcionar. Por quê? Primeiro tem assim, Cancha, eu escrevo humor, né, desde o Sai de Baixo, então tem quase 20 anos isso. Então, e vivo de humor, respiro humor assim, há quase 15 anos. Então, existe, claro, uma especialização aqui que é rara no mercado. Né? Não é, assim, acho que o humor passa muito por isso, por especialização, é claro, por um pouco de talento, né? e por um pouco de querer também acertar. Né? Agora, é claro que tem muita coisa que eu falo, não, eu não queria botar essa piada aqui, mas a gente precisa, nesse momento do roteiro, de uma gag, senão a coisa vai cair, a temperatura vai cair. Né? E a coisa mais louca é a seguinte, a gente não tem muito controle sobre uma piada. Então, assim, quando eu digo posso dizer claramente para você, relaxa, escreva o que você achar engraçado, entendeu?
torça para o ator fazer no tempo certo, torça para o diretor captar da forma correta, se você não for o diretor, né? Torça para que, na edição, o editor não mate aquela piada, entendeu? E torça para o público rir na sala, porque que acontece muito isso, de você botar uma piada num texto, né, e achar, pô, você ri na hora, você escreve, porra, maravilhoso, você gargalha, você conta para tua mulher, pô, ótima, né, pô, beleza. Aí chega no set, grava o pessoal, câmera ri, beleza, maravilha, vai para a edição, o editor gargalhando, ótimo, chega na sala, cri, 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 cri. Mas, cara, onde é que foi parar, né? Pois é, você não sabe, isso acontece muito. Eu passei por uma experiência com Até que a Sorte nos Separe, que, para mim, foi uma aula, né, que eu detesto para a estreia, né? Eu vou porque é obrigação profissional, você tem que ir lá divulgar, fazer aquela coisa, todo mundo aplaudir, seus amigos falarem ok e tal, né? Enfim, né? Depois todo mundo falando mal pelas costas, normal, isso acontece, isso aí, sabe, ninguém critica a beça, normal, isso faz parte. E aí, assim, eu lembro que eu estava na sala VIP, que é a pior sala para se ver, porque todos os seus amigos, né? E o filme começou. E aí, assim, deu a primeira piada, nada. Deu a segunda, beleza, tal. Eu falei, a terceira está infalível, falhou. Né, tal. Deu a quarta, e comecei a suar frio. Eu falei, não dá, tal. Ninguém ia, eu saí desesperado, eu fui para o bebedouro lá do cinema, joguei água na cara, eu falei, ferrou, acabou uma carreira aqui. Não vou fazer filme nunca mais. Aí sai o distribuidor, né, o Márcio Fracaroli, da Paris Filme, da sala Filmes, da sala 14, falando, cara, tá ótimo, né? Eu falei, para quem, né? Sabe? Eu estava numa sala que ninguém ria. Não, vai na 14. E aí, eu entrei na sala 14, aí eu vi finalzinho de 3 cenas e o público gargalhando. O mesmo filme, no mesmo dia. Então, assim, a gente O que botaram na pipoca nessa sala, hein? Não, a gente não consegue. Pô, não, era a mesma pipoca. Então, assim, a gente não sabe. Uma coisa que acontece muito também, assim, no caso da comédia, é quando você assiste o filme no cinema e quando você assiste o filme no cinema, aconteceu muito isso comigo, assim. Fui ver um filme da Sandra Bullock, uma bobagem, me surpreendi, gostei do filme, pô, by the book, aquela coisinha certinha, americaninha, ok, ri a beça. Aí cheguei para um amigo meu e falei, pô, assista esse filme que você vai adorar. Ele alugou no vídeo e me ligou reclamando. Que merda é essa, cara? Você gostou daquilo? Por quê? Uma coisa é você ver o filme no cinema, outra coisa é você ver o filme em casa. A comédia, ela é muito social, né? Uma sala cheia determina assim, a gargalhada do público. Às vezes, um cara lá atrás rindo faz você rir, né? Assim, às vezes, a risada do cara faz você rir. Então, assim, isso acontece muito. O humor, ele é muito social. Então, assim, quando me falam de piada, será que vai funcionar? Cara, relaxa, bota o que você achar engraçado. Se você riu, alguém já riu. Assim, sabe, vai para frente, porque não dá para ter certeza nunca. A gente não tem certeza nunca de que vai funcionar. Eu digo, a gente faz, ok, a gente tem acertado. E, assim, eu acho que um dos motivos que a gente tem acertado, a gente pode até avançar um pouco a conversa, que é assim, falando de público, que assim, eu acho que existe, como é que eu vou dizer, a gente tem que entender muito, né, existe uma expressão alemã, uma palavra alemã que é Zeitgeist, né, entender o momento do público neste momento. Né, agora, o que é o público hoje? Eu acho que esta é a grande discussão, né, porque a gente fica lendo livros sobre... Tem um livro muito bom chamado Como a Geração Sexo, Drogas e Rock and Roll Mudou a História de Hollywood, que você lê cada história deliciosa sobre como William Friedkin fez O Exorcista, né? Cara, é sensacional. Mas eu digo, não serve mais para a gente, né? Aí você vai ler, por exemplo, manuais de roteiro, não sei o que e tal. Eu digo, não serve mais para a gente. Na verdade, tudo que a gente aprende em curso de roteiro, em livros sobre cinema, se você pegar, se é de 10 anos atrás, não serve mais para a gente. O público hoje está muito diferente. O público hoje é outro. Nós vivemos uma realidade pós-internet e a gente está na era da rede social, onde as pessoas não têm paciência para ver vídeos de 3 minutos no Facebook. Acontece isso. Você está no Facebook, não, tem 3 minutos, não vou ver. É muito. Você não tem paciência para ver um vídeo de 5 minutos. 10 minutos é uma saga. Sabe, você fala, sabe, você não quer assistir aquilo. E aí você fala, qual é o tempo de atenção do público hoje? Eu penso muito nisso, assim, qual é o tempo de apreensão do público hoje? Né? O público hoje entra numa sala, ele já sabe a tua história, né? E assim, e aí aquela medida que para mim é terrível, né? Qual é o grau de novidade que você tem que dar e o grau de conforto que você tem que dar? E essa é a nossa maior discussão.
quando a gente está fechando um roteiro, mesmo de uma comédia, a gente fala, cara, a gente vai usar essa piada de novo? Sim, vamos. Essa pode. Mas por que a gente não usa aquela outra? Essa não dá. Não sei. Aí vai um pouco de feeling, vai um pouco de tentar sentir, entendeu? Mas eu acho que tem uma... Existe essa dificuldade hoje. O público está muito diferente, né? E, assim, não sei como é que você sente isso. Eu queria até perguntar isso para a Juliana, inclusive, porque eu fui ao Festival de Cannes uma vez e eu me entediei monstruosamente com quase tudo que eu assisti no Festival de Cannes. Eu tinha aquele sonho, imagina, um dia que eu vou poder ir ao Festival de Cannes assistir o filme, e eu me entediei. Então, o que ele está falando disso, assim, do tempo e do ritmo que a gente se acostumou a assistir filmes e tal, que existe um circuito do qual o Festival de Cannes é um dos grandes representantes, que ainda permite que a narrativa tome o seu tempo e tenha outro ritmo e outro jeito. Então, eu queria te perguntar, da tua experiência, tendo levado alguns filmes a Cannes e tendo desenvolvido, né, um roteiro em residência de Cannes, o que você sente sobre isso? Assim, qual que é a discussão sobre o espaço que esse outro tipo de narrativa tem para ocupar no cinema, né? Que não seja essa narrativa impulsionada pela nossa ansiedade moderna, né? Que permita mais tempo. Assim, acho que eu sou um pouco como, assim, meu pensamento também é um pouco como o Felipe, é que quando eu escrevo eu também penso muito, assim, o que me guia é o que me interessa como espectadora, né? Quando eu me preocupo muito com o prazer da narrativa, né? O prazer que eu vou proporcionar com a narrativa. E aí acho que tem essa questão que ele falou, que é o grau de conforto e que é o grau de surpresa, né? E que a gente tenta balancear, né? Porque é isso. Acho que tem até um certo ponto é importante você prender o público na narrativa, mas ao mesmo tempo eu acho importante estimular o público, né? Porque acho que isso que faz um filme permanecer dentro de uma pessoa, né? Faz o filme sobreviver depois da exibição, né? Então, de certa forma, eu acho que a gente, não sei, eu tento pensar isso também. É que eu acho que eu tenho uma resistência para facilitar muito a narrativa para o espectador, né? Acho que assim, eu tenho uma preocupação de acessar as pessoas mas ao mesmo tempo estimular essa reflexão, porque os filmes que eu mais gosto são esses, né? Os que depois que você assiste, você fica pensando nele, né? Depois de um longo tempo você lembra dele, né? E isso acontece porque ele tirou de um lugar comum, né? E aí isso talvez torne essa preocupação ao mesmo tempo proporcione para algumas pessoas uma experiência mais intensa, ao mesmo tempo é isso, você não vai atingir uma gama tão forte de espectadores, né? E aí acho que talvez seja essa diferença, né? Mas assim, os filmes que eu faço, eu acho que eles não são tão radicais nessa questão de tempo de narrativa quanto outros filmes que passam em Cannes, né, desse circuito de cinema de autor, né? E eu acho que tem filmes que tentam te deslocar disso, dessa percepção de tempo de narrativa que a gente está muito acostumado a ter na TV e nos filmes comerciais, né? E aí acho que é o que ele falou, que eles têm a sua importância, né? Eu acho que é meio complicado isso, a gente querer acompanhar uma tendência de ter as coisas fáceis e aceleradas, porque isso promove um tipo de produto que dá uma satisfação que é imediata, né? Mas acho que não serve para outras coisas que o cinema também é importante, que é, né, gerar reflexão e também gerar outra experiência
em relação a tempo, espaço, né? Então, Tá. Felipe, tem algum comentário sobre tempo narrativo e narrativas que rompam com essa exigência quase do padrão modelão americano? Também eu vejo, por exemplo, no próprio trabalho da Juliana, eu vejo uma correspondência muito forte com os gêneros cinematográficos, né? Com musical, bem nesse clássico último. narrativo, né, na verdade. Só que tem um estranhamento que aí acho que não encaixa totalmente num padrão, né? Mas mesmo até você se apoia às vezes em algumas convenções do terror, inclusive, coisas com as quais o público está muito acostumado. Não sei, eu gosto de planos longos, por exemplo, né? Assim como eu gosto de frases curtas quando eu escrevo, eu gosto de planos longos quando eu filmo. Que para mim é mais tipo, plano longo é meio que equivalente à frase curta, né? Porque, enfim, na verdade não é que é uma frase curta, é uma frase só. Eu tento, tipo, a única regra que eu tenho assim de tentar ser o mais econômico possível, não ser redundante, cada plano ele avance um pouquinho o personagem, a cena, e tentar contar a história daquela cena com o menor número de planos possível. Às vezes isso implica um ritmo um pouco mais lento, naturalmente, né? Porque não tem corte. Porque eu gosto muito de poder ver a mise-en-scène dentro do quadro, eu gosto muito de poder ver o teatrinho da cena. No Casagrande foi muito assim, e foi muito consciente também. Então, e o grande risco de trabalhar com esses takes longos é que você não vai ter um take perfeito, né, onde todos os momentos são os melhores. Você vai ter um take que vai ter o começo melhor, outro vai ter o meio melhor, outro vai ter o fim melhor, mas, enfim, é outra coisa. Você não está procurando o melhor mais o melhor mais o melhor. Você está procurando a melhor imperfeição, talvez, né? Aquele que e é um sacrifício que a gente faz. Às vezes o tempo é sacrificado por causa disso, às vezes o ritmo é sacrificado de fato, porque não funciona perfeitamente. Mas por outro lado, ganha-se algo, que eu acho que é uma relação de uma certa confiança com o espectador. Né? Ele começa a acreditar mais naquilo, porque ele está vendo que não está tendo tanto truque, não está tendo tanto corte, a cena está acontecendo ali de fato. Aí quando cai da árvore, pá, caiu mesmo, entendeu? Tem um pouco isso. Então, quando você escreve o roteiro, você já está escrevendo pensando nesses planos longos? Você já... Às vezes até escrevo assim, o plano familiar, que a gente vai... Quando é muito importante que a gente volte àquele plano no filme, porque ele vai conter informações... Porque tipo, é muito mais fácil para o espectador absorver mudanças a partir de um plano familiar, né? Porque o fundo é o mesmo. Então, se eu tirei alguma coisa desse fundo, se eu acrescentei, vai ser mais fácil identificar. E aí, se eu estou pensando num filme cheio de planos familiares, que eles vão ser repetidos para ajudar a contar uma história, aí com certeza eu boto no roteiro, sem nenhum pudor. Que é engraçado isso, porque mesmo assim falando essa coisa da percepção do tempo, porque é muito da sua sensibilidade isso, né? Porque, por exemplo, eu editei o trailer do Sinfonia da Necrópole. E aí eu editei, e aí na época que eu editei eu achava que ele era acelerado. Só que aí, sei lá, eu fui ver recentemente, porque a gente está planejando o lançamento, e aí eu achei lento, né? Então, não sei, é difícil. Isso porque a minha sensibilidade, a minha percepção, acho que é importante ter esses tempos, assim. Eu nem acho que eu radicalizo nisso, né? Não sou Kiarostami, assim, mas é complicado pensar, assim, voltando para essa coisa que ele falou de como vender o filme, e do trailer, é complicado isso para mim, porque é isso. Eu editei um trailer que eu achei que era até rápido, né? Porque tem que ter, sei lá, 1 minuto e meio, e aí tentar contar a história, eu fui rever e estava lendo, né? Lento. E aí, sei lá, eu fiz o cartaz. Aí meu cartaz é tipo um desenho, né? Só que tipo, o filme não é um desenho animado, sabe? É um cartaz que eu sei que é contra os padrões comerciais, assim, né? Então é difícil. Não, porque assim, acho que um cartaz que é considerado comercial eu acho horroroso, né? Que é tipo, sei lá, você
faz umas fusões com a cara do ator, né? Tem que pôr a cara do ator, tem uns Photoshop feios, sabe? Então, não sei, talvez eu não devesse opinar sobre o lançamento. Talvez seja uma tragédia isso, porque... Não sei. Legal. Então, não sei se tem a ver com isso, realmente. Tá. Eu não sei dizer, entendeu? Se é a qualidade do trailer, é a qualidade do cartaz, ou se é a agressividade com que esse lançamento toma, toma isso. E outra coisa, só uma coisa. Só vou abrir para pergunta, desculpa. só para você encerrar aí. Que temos É que tem essa 15 coisa minutos de dele pergunta. falar da importância de vender. É só uma coisa que eu reparei com Sinfonia da Necrópole, porque a Sinfonia da Necrópole ele é um filme que é um musical, é uma comédia musical num cemitério. E, na verdade, ele mistura... Ele é majoritariamente uma comédia, mas ele tem também elementos fantásticos, né, e de suspense. E ele é um filme meio misturado, né? E aí, em alguns festivais, eu lembro que eu apresentava o filme e eu não falava que era uma comédia. E aí eu tinha uma reação que, a princípio, era mais fria, sabe? As pessoas demoravam também para rir da primeira piada e para sacar que o filme era realmente uma comédia, entendeu? Elas tinham dificuldade para identificar o tom, porque é musical também, então era estranho, porque de repente as pessoas começavam a cantar e o público não está tão acostumado com musical hoje em dia. E aí, em outros lugares que eu falava que era uma comédia, aí as pessoas riam mais rapidamente, sabe? Eu achava engraçado isso, né? Então, talvez tenha a ver com esse raciocínio dele de Sim, vender, né? Deixar claro logo de cara. Quando eu avisava que era comédia, o pessoal ria logo, ria na primeira piada. A Quando não, expectativa demorava, que tipo... a pessoa entre É. no filme. É. Bacana. Bom, vamos abrir para perguntas, então, né? Vamos passar o microfone. Oi, eu queria fazer uma pergunta em relação ao que o Felipe falou sobre a questão do... Nos Estados Unidos é muito mais difícil fazer um filme hoje em dia, por causa da questão dos editais, e de provar para os investidores que você vai conseguir recuperar, né? Em relação relacionando isso com o que eles estavam falando agora, que o Paulo falou e que a Juliana falou, da falta de talvez um tino comercial no cinema alternativo. Disse muito por aí, né? Fala-se muito da questão de que talvez a garantia de que o filme está pago com edital e tudo mais faça com que não se pense tanto na questão mesmo do filme alternativo encontrar o seu público, seja através do cartaz, que, sei lá, não devia opinar no cartaz, ou do trailer, ou do que quer que seja, ou desde a concepção do roteiro. Vocês acham que isso... Como é que vocês veem essa questão de se realmente a garantia do edital influencia nisso? Olha, influencia, certamente, mas eu não consigo imaginar um mundo sem isso mais, sem esses editais. Acho que, enfim, é tão clara a importância deles. Muitos filmes bons foram produzidos por causa dos editais. Acho que o fato dele estar pago também tem uma vantagem, que você pode arriscar mais, você pode, enfim, fazer algo mais ainda pessoal, entendeu? Sangrar mais os seus pulsos sobre o filme. Tem um lado positivo, não é só esse lado negativo. Agora... Tem alguma coisa para dizer sobre isso? Eu acho, por exemplo, o que eu queria dizer? Eu acho que agora isso talvez vai se transformar, porque a maior parte do cinema nacional está sendo financiado através do fundo setorial, que é um fundo que é muito mais responsável do que os fundos anteriores, né? No sentido de que a gente tem que retornar o dinheiro, né? Eu não vi um centavo, eu tenho que retornar tudo para o fundo. Eu estou muito orgulhoso disso, sabe, de participar desse novo momento da economia do cinema, de que não vai me enriquecer o filme, eu vou ter que pagar esse fundo antes, né? E na verdade, beleza, aí nesse sentido, se você não tem nenhum compromisso com o público, você vai ser penalizado por isso de alguma maneira no futuro, eu acho, eu não sei, eu estou só especulando aqui, porque eu imagino que o fundo setorial ele julga o seu currículo a partir dos seus resultados anteriores. Então, se o fundo te deu dinheiro... Eles têm essa categoria lá do currículo, e é pontuado isso, né? Então, se eles investiram no filme anterior seu com o intuito
de fazer público, você declarando lá que você queria fazer, quero fazer 1 milhão de espectadores, você não chegou nem perto dessa meta, o próximo que você falar que eu vou fazer 1 milhão de espectadores, eles vão duvidar um pouco mais e de repente não vão te dar, né? Então, um filme que ele entra no edital falando eu quero fazer esse tanto de público, se ele faz, esse diretor ou o produtor vão ter mais chances, diretora, produtora, vão ter mais chances de conseguir o próximo, né? E, por outro lado, se é um filme com compromissos mais artísticos, digamos, do que de bilheteria, eu acho que também tem uma pontuação que é relacionada ao quanto o filme viajou para festivais importantes, quais países compraram o filme, entendeu? Então, eu acho que está todo mundo muito atento a isso também, sabe? As pessoas não estão simplesmente fazendo só porque está garantido, sem encarar essa responsabilidade que vem aí na frente. Acho que uma coisa leva a outra, mas você discorda, né, Romeu? Paulo, tenho 2 perguntas para você. Ok. Você comentou sobre essa questão de não conseguir identificar o que o público quer, né? E você associou isso à questão da atenção, né, fragmentada. Só que, com a vinda da internet, a gente também, na verdade, foi emancipado da programação da TV, né, que era fixa. E, por exemplo, o Netflix está aí, né, com a programação que você pode montar ela. E também o público, né, brasileiro, ele é bem diversificado. Você tem 27 estados, seus sotaques, né, sua própria cultura, e fora a diversidade étnica. Eu, por exemplo, parei de assistir TV depois da internet. Para mim foi revolucionário. Eu não gosto da forma como me representam e nem tenho representação. Eu gostaria de saber de você, essa é a primeira pergunta, se essa falta de comunicação com o público está ligada à questão da atenção, ou se o público ele se emancipou, agora ele pode buscar aquilo que ele se identifica. A segunda pergunta é como você divide com o distribuidor, o exibidor, o direito patrimonial dos seus filmes? Em porcentagem. É isso. Assim, em relação à primeira pergunta, há pouco tempo, sei lá, pouco tempo que eu digo, sei lá, uns 2 anos, o Fernando Meirelles ele havia feito um comentário numa lista de cineastas, né, que eu fazia parte na época, que foi um comentário que acho que até saiu em algum jornal, alguma revista de cinema, que ele dizia assim que as comédias faziam sucesso devido a porque as pessoas foram educadas, né, pela TV, né? Elas foram educadas a ver aquela linguagem televisiva, aquele ator televisivo, aquele comediante de programa de TV, enfim, que era por isso que estava fazendo sucesso. E eu rebati, claro, né, porque eu falei, caramba, né, quando o Cidade de Deus faz 3,5 milhões de espectadores, é porque é graças à linguagem cinematográfica do Fernando Meirelles. Quando o meu filme faz 3,5 milhões de espectadores, é por causa da TV. E é o mesmo público. Desculpa, não é bem por aí. Só que eu acho que eu nem levei à frente essa discussão, porque justamente por isso, porque eu acho que a questão linguagem de TV, linguagem de cinema, que há diferença, sim, ela está ficando ultrapassada, porque o público está fazendo o que você fez. O público está vendo cada vez menos TV, né? Eu sou contratado da Globo há 20 anos, né? Quase 20 anos. E o Sai de Baixo, eu lembro que a gente tinha dor de cabeça quando dava 35 pontos à noite, de domingo, né? Porque tinha que dar 40. Né? E hoje, a novela das 8 sua para dar 20, 25. Né? O público está abandonando a TV, sim. Né? E está migrando não só para a internet, mas para, sabe, videogame em casa, ou mesmo cuidando da própria vida. A verdade é essa, sabe? As pessoas estão se desligando, sim. Entendeu? Agora vem essa nova onda do Netflix, onde as pessoas não têm paciência nem mesmo de esperar o seriado vingar de um episódio para a semana seguinte. Não, ver os 10 episódios de uma vez. Né? O público está compulsivo, né? O público está mudando. E assim, isso vai mudar cada vez mais. E é um milagre que o cinema ainda sobreviva. A minha teoria sobre o cinema, por exemplo, por que o cinema sobrevive é o seguinte: enquanto houver casaizinhos de namorados que precisam fazer alguma coisa na sexta-feira à noite e comer uma pizza depois, vai ter cinema. A verdade é essa. O entretenimento é este. Né? Agora,
porque a cinefilia, o amor pelo cinema, se você pegar as novas gerações, né, se você conversar com adolescentes de 17 anos, 16 a 17 anos, o conhecimento sobre o cinema deles é muito raso. Né? Eles não se aprofundam em nada. Então, assim, é muito difícil. Estava até comentando com um amigo meu esses dias que ele foi professor de cinema na Estácio. Né? Ele cometeu essa burrada, ele foi para lá dar aula. Aí, assim, ele falou, primeira aula, ele falou, olha, vamos estudar a história do cinema, ok? E vamos ver Rashomon. Pô, uau, Rashomon, sensacional, Kurosawa. Né? Aí, quando ele mostrou uma imagem, o aluno, preto e branco, professor? É esse o nível hoje do público que está vindo aí. E, assim, e não adianta criticar falando que nós somos uma geração mais preparada, melhor, porque isso não existe. Cada geração tem sua característica, sua cultura, sua forma, e eles vão avançar da forma deles, eles vão criar da forma deles. Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que a TV hoje é uma questão ultrapassada, se você quiser avançar dentro do que é o cinema. Em relação à participação de quanto eu ganho nos filmes. Bem, eu tomei muito chapéu na minha vida, sabe, desde os primeiros filmes que deram bilheteria, eu não fiz acordo de bilheteria nem nada. Os últimos agora é que eu estou entrando até como um produtor para poder participar um pouco mais. Né, porque existe um limite para o roteirista ali. Né? Então, assim, por exemplo, no caso do Candidato Honesto, né, eu tive que entrar como produtor porque o valor que eu estava cobrando para o roteiro, né, não comportava. Então, assim, não, isso é demais, vamos dar uma participação para você aqui. Né? E isso varia muito do grau de confiança que você tem do produtor, né, do diretor, né, porque você vai morder de alguém, né, você vai tirar o dinheiro do bolso de alguém. Né, e do grau de confiança que você já conquistou no mercado. Então, assim, não existem números, porque varia muito de um filme para o outro. Tem filmes, por exemplo, que eu entro falando assim, não vou ganhar nada, mas eu quero ver esse filme feito. Né? Eu quero que esse filme seja feito, então eu vou tirar o pé aqui. Né? Mas tem outros que eu falo, não estava a fim de fazer, então eu vou enfiar a faca. Então é isso. Né? Assim, eu também me vendo. Então, assim, não tem o menor problema em relação a isso. Eu queria fazer uma pergunta para o Paulo e outra para o Felipe e para a Juliana. Na verdade, elas são opostas, assim. Eu gostaria de saber do Paulo se, na parte de desenvolvimento do projeto, seja dessas grandes comédias ou do filme que você quer ver feito, se tem uma preocupação, claro que sua como autor, com certeza tem, mas de todo mundo de não ser tão indulgente no produto final. Porque me parece assim, TV e cinema realmente estão se aproximando, mas essas comédias usam muito recurso de TV, atores de TV que estão acostumados a um determinado tipo de interpretação, aquela coisa plano contra plano, plano geral, tem muito também. Essa é a minha pergunta para você. Para os dois, eu queria saber o contrário. Teve uma pergunta aqui dela, que foi muito boa, e eu queria saber se, no desenvolvimento de projeto de vocês, enquanto vocês estão escrevendo, levando para produtoras, se tem esse diálogo de aumentar o público possível do filme, enquanto desenvolvimento mesmo, não depois que for lançado, alcançar o maior possível ou ter mais dinheiro. Olha, essa questão é bem interessante, porque eu tenho um parceiro de trabalho que é o Roberto Santucci. E quem conhece o Roberto Santucci, não tem, assim, se você pegar, entrar no IMDb do Roberto Santucci, você vai ver o seguinte, é um fato, tá? Ele nunca fez TV. Ele nunca fez TV. E o Santucci é quase que um ET, ele não assiste TV. Ele só aluga filmes e sabe, vai ao cinema, ele não vê TV. Então, o Santucci é tão assim, à parte do mundo televisivo, que às vezes você chega e você fala assim, cara, esse papel aqui, de repente, a gente pode chamar um Caio Castro. Quem é Caio Castro? Né? Não, é sério, o Caio Castro é um exemplo até ruim. Ele já se questionou de a Arlete Salles, o que ela fez? É sério. Sabe? Porque assim, a Arlete Salles bombou no teatro, mas assim, quem não frequenta o teatro não conhece a Arlete Salles porque ela faz mais TV hoje em dia. Né? E ele se perguntava. Então, assim, de onde vem a linguagem televisiva do Santucci? Aí, claro, o culpado é o roteirista. Né, que eu venho de uma escola televisiva, né, e estou escrevendo para atores que vêm de TV. Então, tem algo que vem muito do roteiro, mas que também tem que ser levado em conta, que é o seguinte, a televisão, até hoje, do audiovisual brasileiro, foi o que mais deu certo. No caso, a televisão que eu digo é Rede Globo, mas você tem lá um SBT, uma Record, que arriscam, até mesmo a Bandeirantes, que arrisca de vez em quando. Assim, é a grande escola
é o que mantém os atores empregados, é o que mantém os roteiristas com salário. Então, o que acontece? Não tem como você pegar um ator que trabalha todo dia ali, sabe, gravando, sabe, no sistema de plano e contraplano, e botar no cinema, entendeu, de uma hora para outra, e tirar essa linguagem dele. Porque aí você corre o risco de duas coisas. A primeira, né, ou você engessa o ator, e você não tira o melhor dele, né, ou você consegue quebrar isso daí, né, aí você tem que ser um diretor genial, realmente, para quebrar isso e tirar algo diferente dele. Só que aí, quando você tira algo diferente do ator, o público não quer ver. É sempre assim. Né? Então, assim, a Ingrid Guimarães, por exemplo, antes de fazer o De Pernas para o Ar, ela já havia arriscado no cinema umas 3 ou 4 vezes, fazendo papéis mais dramáticos. E ela é uma ótima atriz. Né? Ela é mais completa do que ela aparenta ser, até nos filmes que a gente faz. Mas o que acontece? Se ela não fizer o queixinho dela assim, o público sente falta daquilo. Então, existe uma crueldade assim, do mercado que realmente, ok, vamos tentar fazer mais filmes, né? Vamos tentar dar bilheteria, né? Para tentar continuar fazendo filmes, porque eu digo isso, eu não torço para fazer bilheteria, né, para ficar rico, para ter um iate, porque isso é sonho impossível. Né? Mas eu faço bilheteria para poder continuar fazendo filmes, entendeu? Para pagar o próximo, é isso que ele falou. Sabe? Se você vai no fundo setorial e pede o dinheiro, você tem que devolver aquele dinheiro para você conseguir fazer o próximo, que é o trabalho que a gente ama fazer. Né? Então, é um pouco cruel isso. Então, assim, onde começa a linguagem televisiva, onde termina de cinema, é muito difícil discernir realmente. Mas, assim, no nosso caso, é muito curioso, porque o Santucci não vê cinema e a gente tenta escrever da forma mais cinematográfica possível, né, e acaba ficando de televisivo porque o ator traz isso também. Então, onde começa e onde termina, é muito difícil determinar. Bom, é interessante essa pergunta para o meu filme, por causa do Marcelo Novaes, né? Que eu acho que faz parte desse diálogo, justamente, a presença dele. Quando eu estava desenvolvendo o roteiro, foram muitos anos, foram, sei lá, uns 7 anos. E como o primeiro filme de ficção, naturalmente demorou muito tempo, mais de 40 editais para eu conseguir ganhar. Com um roteiro muito próximo ao que foi filmado, diga-se de passagem. Mas eu reescrevi muito esse roteiro, muito, assim, tipo, umas 40 vezes. Porque isso é algo que a gente sabe aqui, mas é sempre bom dizer que escrever é muito fácil, o difícil mesmo é reescrever. E é aí que tipo, a gente vê a diferença mesmo entre os fracos e os fortes, sinceramente. É quem tipo, encara esse processo de reescritura com muito compromisso. E sabe, porque é onde a coisa realmente acontece. Sabe? Primeiro que a gente escreve, a gente não está tão atento. A gente está indo mais no impulso. Então, eu reescrevi muito, mas para melhorar, não para ser um filme mais comercial, até porque é meu primeiro filme, então não tinha muito desenvolvimento. Né? O desenvolvimento era eu e o computador e trocando ideia com a produtora. Primeiro a Fernanda de Capa, depois a Iafa. O que aconteceu em algum momento foi elenco. Foi tipo falar, vamos pensar aqui, tipo, quem que a gente pode chamar para elevar um pouco o potencial de público desse filme, né? E claramente o personagem mais complexo, mais contradições, que mais atrairia um ator famoso para um filme de tão baixo orçamento, para a realidade desses atores, era o Hugo, o personagem do pai. E aí, por que o Marcelo? Né? Foi totalmente isso que você falou, tirar esse, que é o risco também, né? Que é tirá-lo do lugar dele de conforto. Eu gosto de trabalhar com, pelo menos agora, assim, não sei como é que vai ser depois, mas agora, porque eu estou começando e porque os orçamentos são baixos, naturalmente, eu prefiro trabalhar com atores que têm muito a ganhar e nada a perder. Né? E, no caso do Marcelo, nesse papel, era isso para ele. Ele tinha muito a ganhar e nada a perder, porque ele nunca tinha feito cinema. Tinha feito um papel muito pequeno num filme ou outro, mas nunca tinha tido um papel de peso assim. E as pessoas falando para mim, pô, você jura, Marcelo Novaes, vou ter que fazer esse filme, um papel... E isso que me deixava animado, justamente, essa dúvida das pessoas, sabe? Porque a única coisa que interessa para mim é se eu acho a pessoa interessante ou não. Se eu acho ele interessante, magnético. Eu certamente achava o Marcelo muito interessante, muito magnético, muito carismático. Então, isso para mim é o mais difícil, que isso não dá para eu construir. Mas foi uma conversa nesse sentido, com a produtora, no desenvolvimento, como é que a gente pode elevar as chances de público desse filme, qual é um ator que pode fazer isso. E aí eu queria ir para o menos óbvio nesse sentido, né? Para um que fosse, para quem fosse uma novidade aquilo. Né? Acho que eu também...
Sim, a minha maior preocupação no desenvolvimento das histórias, acho que é mais isso também, de ter uma qualidade, de comunicar, ver se o roteiro está comunicando as temáticas que eu quero discutir no filme, né? E assim, tanto na escritura do roteiro, quanto também depois de filmado, na fase de montagem do filme, geralmente eu mostro para pessoas para tentar sentir isso, né? Por exemplo, o roteiro, de mostrar para pessoas diferentes que não conhecem a história do filme, ver o que elas entendem desse roteiro, né? E a partir daí ver se está comunicando, né? Acho que tem uma preocupação grande nisso, né? De ver se está o melhor possível para a história que eu quero contar, né? Mas nunca teve uma preocupação de tentar atender um modelo que eu acho que talvez comunique mais o filme, porque para mim não faz sentido isso, né? Você, não sei, mudar, adaptar as coisas dramaturgicamente porque aí acho que o filme perde a sua particularidade, né? Se você deixa de... É isso que eu tenho para dar de diferente, é isso, é a maneira como eu narro, né? Se eu tento me adaptar para ser um outro tipo de filme, ou tento facilitar, aí eu estou me desvirtuando disso, e acho que eu não vou ser nenhuma coisa nem outra, né? E claro que isso tem o risco, né? Você sabe que aí você talvez não agrade a todo mundo, e aí você tem que lidar com isso. Acho que o que é importante é ter consciência de que cada filme tem o seu tamanho também, né? Você sabe que tem filmes que são filmes que talvez despertem, pela temática, despertem menos interesse. Então, você sabe que não dá para ser um orçamento gigante, tem que ser um filme pequeno, né? Pela sutileza. Se é mais low concept, que é o que... High concept é quando você explica muito fácil o que é o filme, né? Tipo, Alien é tubarões no espaço, né? Você entende rápido o que é com uma frase simples, né? Low concept é quando você tem que explicar muito para você entender sobre o que é o filme, né? Porque aí é uma coisa mais complexa que vai precisar de um certo tempo para estabelecer qual é a temática do filme, né? Então, você está fazendo uma coisa muito low concept, você tem que ter noção disso, que vai ser menos acessível, então não dá para você querer fazer um negócio de 5 milhões num filme assim, porque nunca vai ter retorno, né? E você nunca vai conseguir o financiamento também, né? Porque também tem isso, tem as linhas de acordo com o potencial do seu filme, né? Então, acho que tem que ter essa consciência também de qual é o tamanho do seu projeto, né? E cada filme tem um tamanho, né? E aí, na montagem, também a mesma preocupação de mostrar para as pessoas. Aí, na montagem, como já é o filme em si, eu gosto de fazer isso, de mostrar para pessoas que aí são pessoas do cinema, assim, que entendem a linguagem cinematográfica, que podem me falar coisas específicas da montagem do filme, mas eu gosto de mostrar também para as pessoas normais, que eu chamo, que é tipo a mãe de alguém, entendeu? E ver, porque de repente isso também tem alguma reação que de alguma maneira você entende o que a pessoa não entendeu, ou por que isso não comunicou para a pessoa, né? Então, acho que é importante, né? Mas aí é meio do seu discernimento, do seu bom senso, né? Que opinião você vai acatar e que opinião você sabe que não tem a ver com o que é o seu filme, né? Mas, assim, na parte de escolha de atores, dos filmes que eu fiz até agora, eu busquei também trabalhar com atores com quem eu sentia uma proximidade e uma facilidade para trabalhar, né? Nunca pensei em escolher tal pessoa, porque eu achava que isso também traria uma facilidade para atingir público, né? E também não sei até que ponto isso funciona, né? Acho que não trouxe, né? Mesmo com É Proibido Fumar, que era com a Glória Pires, acho que não fez tanta...
Eu sei né? que o que eu achava que podia funcionar nesse momento de decisão, que foi muito difícil, era tipo, sei lá, uma viagem assim, meio Burt Reynolds no Boogie Nights, sabe? Ou John Travolta eu pensei nessas figuras que foram deslocadas e que isso acabou virando tipo ponto de divulgação do filme, né? Tentei imaginar como é que seria o Marcelo fazendo esse papel bem, e que as pessoas falariam, nossa, Marcelo Novaes fazendo uma coisa que ele nunca fez. Imaginei que isso talvez pudesse levar as pessoas ao cinema. Mas a gente sabe que não existe nenhuma fórmula nisso, né? Não dá para prever que um ator bom, um ator conhecido vai levar gente para o cinema. Hoje em dia isso não basta mais. Porque acho que tem um pouco disso que ele falou, né? Porque, por exemplo, no filme do Marco, quando era vivo, que tem a Sandy. E aí também acho que os fãs da Sandy não foram em massa ver o filme, né? A Sandy tem muitos fãs. Mas acho que é isso, um pouco isso que ele falou, né? Que é querer ver o famoso no papel do imaginário do famoso, né? Se você desloca, aí acho que cria um estranhamento, né? Acho que não vai atrair por causa disso, né? Acho que talvez você tenha razão. Mais alguma pergunta? Aqui. Eu agradeço muito, adoro ouvir vocês, está sendo muito interessante. Eu vou trazer uma pergunta agora para os três. Eu gostaria de trazer uma reflexão sobre o filme argentino em relação ao filme brasileiro. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês em relação àquilo que pode ser, talvez, uma dramaturgia mais amadurecida. Eu não sei o que acontece com o filme, com o cinema argentino, que ainda não acontece, talvez, sob certos aspectos, com o filme brasileiro. Eu acho que isso é um mito. É um mito que falaram tanto, repetiram tanto, que se tornou uma verdade. Mas tem um fundo de verdade, talvez. Eu acho que o fundo de verdade é que existe uma tradição dramatúrgica muito mais rica lá, e não só no sentido de literário, mas acadêmico também. As pessoas lá leem muito mais do que a gente teatro, desde muito cedo. Acho que faz uma grande diferença, no fim das contas. Quando eu fui estudar em Nova York, eu fiquei chocado com o quão pouco eu tinha lido de teatro, de dramaturgia, em relação aos meus colegas. E eu corri muito atrás. Então, talvez passe por aí. Mas não sei, é complicado dizer que o cinema argentino é muito melhor que o brasileiro, porque só chega muito pouca coisa aqui. Chega o melhor do melhor cinema argentino aqui. A gente não tem acesso a tudo que é feito lá, entendeu? Como você tem acesso a tudo que é feito aqui. E eu acho que mais e mais estão aparecendo roteiros bons de dramaturgia, de personagens, que derrubam um pouco esse mito, sabe? A minha influência é muito no cinema argentino, no cinema chileno, mexicano também, para ter feito esse meu filme. As minhas maiores referências são o cinema latino-americano, com um desejo muito consciente de dialogar com essa tradição recente do cinema latino-americano. Agora, se você for analisar objetivamente os resultados dos últimos anos, com exceção do Festival de Cannes, que não tem pegado o filme brasileiro já há muito tempo, mas todos os outros maiores festivais, a participação brasileira é tão grande ou maior que a Argentina. No ano passado, a gente ganhou muito mais prêmio do que o cinema argentino nos festivais internacionais. É claro que teve o Relatos Selvagens, né? Mas aí é meio covardia. Eu tenho uma visão um pouco mais pragmática para isso, né? É o seguinte, existe uma questão que tem que ser levada em conta, né? Assim, não dá, porque isso acaba afetando todo o destino de um filme, de uma dramaturgia, de uma cinematografia de um país. A primeira é a seguinte, a primeira questão da língua, tá? Você pega um filme argentino, por exemplo, que é falado em espanhol, no castelhano deles, você consegue distribuir este filme para a América Latina inteira, para o México, você consegue distribuir para a Espanha, né? Você atinge muito mais países no mundo. E quando você tem um mercado maior, né, você tem mais dinheiro entrando e você tem mais facilidade de produção e você tem como arriscar mais. Então, assim, você fazer um drama na Argentina, caramba, se não der certo no mercado argentino, pode dar certo no Chile, pode dar certo na Bolívia, pode dar certo na Espanha.
pode dar certo em qualquer lugar, que é uma folga que nós não temos. A nossa língua, né, você fazer um filme em português, você quebrar a barreira da legenda, que só os americanos conseguem quebrar com a força do dinheiro deles, é muito grande. Então, o que acontece? O cineasta argentino ele tem muito mais tempo para trabalhar, tem muito mais dinheiro para trabalhar do que a gente, por incrível que pareça. Por exemplo, o Relatos Selvagens, o Almodóvar é o produtor. O Relatos Selvagens bombou na Espanha. Eu não consigo imaginar um filme brasileiro ser a maior bilheteria do ano na Espanha. Isso é impossível. Então, assim, essa facilidade de penetração de mercado faz com que eles tenham mais segurança, né, e possam ousar mais e até mesmo aumentar a produção. E esse mito que ele falou é verdade. Assim, o cinema brasileiro tem marcado presença em vários festivais, sim, né, tem assim, o seu valor, sim, mas o argentino aparece mais porque ele está mais em evidência realmente no mundo. Né? No caso do Relatos Selvagens, eu acho que, como ele falou, além do filme ser muito bom, teve um aporte de fora, teve uma facilidade. Então, acho que isso tem que ser levado em conta. Não dá para comparar o mercado. O cinema argentino, na verdade, eu não vejo como cinema argentino, eu vejo como cinema latino. Sabe, que tudo bem, nós somos latinos também, mas existe uma barreira de língua aí que tem que ser levada em conta. A segunda coisa é a seguinte, né, é a cultura do país, que, ok, os argentinos leem mais, são mais cultos, têm uma tradição dramatúrgica, não digo que mais forte, mas eles têm mais preparo para isso, sim. Mas existe uma questão que pega, que é o seguinte, quando você fala na cultura argentina, né, que é a cultura argentina, você pega, por exemplo, assim, qual é a música mais popular da Argentina? Né? Qual é a música típica da Argentina? É o tango, que é dramático, que é forte, que é aquela coisa que pega. Qual é a nossa música? Que é o samba, que é mais alegre, que é mais feliz, que não tem conflito. Então, existe uma característica cultural aí que determina o seguinte, eles são mais dramáticos e nós somos mais cômicos. Nós somos bem resolvidos, nós somos mais engraçados, nós levamos a vida mais na leveza. Né? Ok, tem comédias argentinas ótimas? Tem, mas mesmo a comédia argentina, repito, pega em Relatos Selvagens, é brabo o negócio. Né? Mais violento que, sabe, que muito filme policial nosso. Então, assim, isso tem que ser levado em conta, porque o drama ele tem mais entrada perante a crítica internacional, perante a festivais, do que a comédia. Então, assim, e eles fazem isso muito bem. Então, juntou a fome com a vontade de comer. Então, é muito mais, para eles é muito mais fácil chegar a ganhar um Oscar, eles já têm, sei lá, 4, 5 Oscars, do que nós. Mas eu acho que o cinema argentino está um pouco repetitivo, assim, recentemente. Não, o Darín, pelo menos. Né? Eu fiz, assim, eu não sei muito falar tanto dos longas, mas eu fiz uma seleção vem dos curtas latinos e eu tive essa impressão também que no panorama argentino os filmes têm uma certa repetição assim de questões, né, mesmo no estilo da dramaturgia, né. Eu acho que tem A Maldição da Lucrécia. Né? Assim, você não acha muitos filmes que são muito ruins. Acho que tem vários filmes que são médios, mas tinha poucos filmes que eu achava muito bons, né. E eram todos eram questões muito parecidas, né? Universo parecidos, né? De classe média, Buenos Aires, relacionamentos, a relação da classe média com a classe mais pobre, né? Tinha uma certa recorrência de temática e estilística, né? Que me dava essa impressão também de que não aí acho que por um lado acho que tem menos filmes ruins do que talvez tenha no nacional, mas ao mesmo tempo não tinha tantos filmes que se destacavam assim. Eu acho que talvez esteja numa fase que já esteja esgotando um pouco, né? Acho que teve nessa época do Pântano, né? Do Bonaerense, né? Nove Rainhas, essa época acho que foi um boom, mas agora acho que está numa fase já que está estabilizando. Tive num debate recentemente com o Fernando Castetti, que é o roteirista do Filho da Noiva, que faz os filmes do Campanella. Fizeram essa pergunta a ele, foi em Porto Alegre, e essa máxima de que os argentinos são muito melhores veio à tona, como costuma vir, e perguntaram isso a ele. Ele falou assim, olha, vocês não veem quanta bomba que a gente faz lá e que não chega. Né? Então, assim, os filmes argentinos que nos chegam são a nata da nata dos filmes argentinos. Então, a gente fica a impressão de que a cinematografia deles está num nível superior, mas, assim,
é só aquilo que realmente sobressai no cenário argentino e internacional é o que nos chega. Só para fazer uma parte, é um fenômeno meio parecido com o que acontece com os seriados americanos, né? Quem trabalha em TV sabe bem disso, que a gente tem a impressão que os seriados americanos assim todos são sensacionais, maravilhosos, mas o que a gente vê é só o supra-sumo, a ponta, né? Tem muita porcaria que nem chega assim, sabe, dura uma temporada só e não passa pelo crivo das distribuidoras. Então, assim, o que talvez falte para nós termos esse tipo de qualidade, talvez seja ter mais quantidade mesmo, mais gente produzindo, entendeu? Mais gente tentando acertar. Então, enquanto nós não tivermos essa mesma quantidade, entendeu? Embora, por exemplo, a gente produz, acho que hoje produz até mais que o cinema argentino. Mais que a Argentina. Tem mais produção no Brasil que a Argentina. Mas talvez essa produção tenha que, entendeu? Acho que proporcionalmente, em população, em tamanho, talvez a gente tenha que ter o dobro para poder chegar ao que eles têm, né? E eu digo assim, né, eu vejo muito filme argentino também, gosto de cinema argentino, mas nos últimos 10 anos, se falar de filmes assim que para mim que mais me encantam assim entre o argentino e o nacional, eu me encanto mais com os nacionais. Gente, nós tivemos Cidade de Deus, nós tivemos Tropa de Elite, entendeu? 1 e 2 que são filmes sensacionais, e eles também vêm e gostam disso também. Então, é claro, talvez a gente não tenha a constância deles, mas tudo isso depende muito dessas questões que ele colocou, que eu coloquei na língua, do que eu acho que tem que ser levado em conta, sim. Eles fazem muita comédia, inclusive. Sim. Que bomba lá, mas não chega aqui também. Porque não exportam assim como as nossas que um humor que não traduz para fora, né? Que acho que da mesma forma como as nossas comédias viajam mal, porque elas dizem respeito ao nosso jeito de compreender, as comédias deles também não viajam tão bem, a menos as comédias mais dramáticas, né? Do Darín, um conto chinês e tal. O Darín, botou o Darín, tá tudo certo. Botou o Darín, tá beleza. Eu recebi recentemente um roteiro de uma comédia argentina a pedido de uma distribuidora para fazer uma adaptação para o Brasil, que foi uma comédia que bombou lá, que era uma comédia sobre troca de casais, né? E que, olha, coloca aí, dá um jeito brasileiro de fazer isso aqui. E eu vi o filme, li o roteiro muitíssimo bem escrito, assim, achei sensacional, né? Mas eu voltei. Eu falei, olha, não dá, né? Eu acho que, assim, qual é a pretensão de vocês? Cara, fazer um filme aqui, se lá deu 500 mil espectadores, aqui vai dar 4 milhões. Eu falei assim, não vai dar. Né? É uma realidade muito diferente, entendeu? Assim, é um outro tipo de comportamento, é um outro tipo de público, né? E assim, se fizer exatamente o que eles fizeram, vai dar menos de 500 mil aqui, e se modificar tudo, é melhor comprar um roteiro do zero, uma ideia nossa, né? Para que comprar um roteiro de fora? Né? Então, acho que é difícil realmente, são dois países muito diferentes, assim, com culturas muito diferentes, que não dá para realmente comparar. Você viu do... Bom, gente, acho que foi isso. Essa foi a última pergunta. Eu queria agradecer muito a todos pela presença. Queria lembrar que amanhã nós temos mais 2 mesas.